Você tem um SQL Server na sua empresa, mas ainda não monitora nenhuma informação de performance, não tem alerta com gráficos e nem um dash no Power BI? Você precisa conhecer o Power Alerts agora. Vem comigo que eu vou te apresentar. Bora! Estamos aqui no site da PowerTuning, vem aqui uma aba de produtos, clica aqui, Power Alerts for SQL Server. Então a gente tem todas as informações desse produto. Então o que é o Power Alerts? É um monte de script em TSQL que eu e o Rodrigo escrevemos, já está aí passando de 60 mil linhas de código e crescendo, porque a gente está evoluindo esse produto. Daqui 5 anos ele vai estar muito melhor do que ele está hoje. E é feito de DBA para DBA. Então já atendemos mais de 500 empresas que têm dezenas de problemas diferentes. E algum dia deu um problema, não tinha um alerta, não tinha uma informação coletada, criamos, logamos e fomos enchendo isso nos nossos scripts até chegar no que a gente tem hoje. E certamente daqui para frente vão aparecer novas coisas que precisam ser monitoradas, que a gente ainda não passou, e a gente vai evoluir esses scripts para vocês. Então é isso, esse é o Power Alerts. Aqui temos uma info como ele está hoje, um dash em Power BI feito pelo nosso time de BI aqui na PowerTuning. E já monitoramos aí 112 empresas, 168 instâncias, mais de 3 mil bases, já enviamos 70 mil alertas, temos 700 mil gráficos abertos. Vocês vão ver que o gráfico é uma evolução gigante e em breve vamos preencher aí o Brasil todo de Power Alerts. Então esse é o status hoje, no dia 13/5/2023 que eu estou gravando esse vídeo, mas toda vez que você entrar nessa página isso vai estar atualizado, confira. Show! E aí, quais são os alertas que a gente tem? Então, esses são todos os alertas que a gente monitora. Temos mais alertas do que tinha a versão anterior. A versão anterior não monitorava Identity Violence, por exemplo. Não monitorava int, big int, limit. São índices, campos que vão estourar o limite. O alerta de login failed melhorou. Antes ele validava todo dia, agora valida de hora em hora, para a gente tentar pegar a tentativa de invasão mais rápida no SQL Server. O checklist diário, que a galera sempre curtiu, está lotado de gráfico, então está muito mais completo, muito mais fácil de visualizar para você guardar essas informações diariamente aí numa pastinha e ter um baseline legal aí no e-mail para comparar do seu SQL Server. Então temos novos alertas. Estatística é um alerta novo que a gente não tinha na versão anterior e agora na PowerTuning estatística é o mais importante para a performance, até mais importante que fragmentação para a gente, então a gente tem que manter esse cara o máximo possível atualizado e tem que monitorar ele de perto. Criamos esse alerta. Então todos esses são os alertas que a gente tem aqui na PowerTuning. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês, um alerta real de Logful, que é o primeirinho aqui da nossa lista. Esse é um alerta de Logful. Então o nosso alerta tem aqui um cabeçalho já estruturado, é um alerta de criticidade média, tem um código do alerta para a gente ter uma numeração e controle. O nome do alerta já aparece fácil aqui no início do e-mail para você ver vários alertas e identificar direto lá no Outlook, uma descrição do alerta aqui no assunto. E embaixo tem um cabeçalhozinho bonitinho, é um alerta de Logful, aqui fala quando que ele é enviado, os parâmetros que são feitos para eles serem enviados. Nome da empresa, instância, data de envio, o que fazer. É uma descrição macro aqui que a gente criou e colocou para ajudar os nossos DBAs e vocês aí. Então se você não tem um DBA na sua empresa, a gente dá algumas dicas para já dar um direcionamento, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, para dar uma ajudinha para vocês também. E eu vou gravar um vídeo que vai estar aqui no canal da PowerTuning para mostrar mais detalhes. Então nesse vídeo, só desse alerta, eu vou gravar um por alerta e vai estar lá, você dá uma olhada nisso, roda essa query, roda aquilo ali. Então essa descrição bem fácil. Então quando chegar o alerta da PowerTuning, você vai clicar nesse link e vai cair em outro vídeo que já vou estar te explicando. Então se você é um analista de infra, se você é um dev ou um cara de análise de dados, de BI, que tem um SQL Server, quer ter um monitoramento básico, mas não é DBA, esses alertas vão te ajudar, porque além de dar os alertas, além de ter todos os logs que eu vou mostrar para vocês, tem a gente explicando várias formas como você analisar e etc. Então ajuda todo mundo, sensacional. Principalmente quem não tem um DBA sênior na empresa, esse cara vai ajudar bastante. Show! Então temos aqui o alerta de log. Qual é o comum do alerta de log? As ferramentas de monitoramento, inclusive o meu alerta antigo fazia isso, mostrar, olha, você tem um Logful, entra lá e resolve, 99%, base tal, tamanho tal, entra lá na instância, coleta um monte de informação lá, vê o que pode ter acontecido e resolve, acabou, tchau. Esse é o alerta comum dos Alerts e de qualquer ferramenta, até do meu antigo, parava aqui, não mostrava mais nada.
Só que aí meu time tinha que entrar no servidor do cliente, procurar um monte de informação, por que que o log tá full, como é que tá o disco, como é que tá os backups, qual query tá rodando que tá consumindo o log. E aí o que a gente fez? A gente trouxe para dentro do alerta isso, para economizar tempo do nosso DBA. E tempo é dinheiro, o cliente paga a gente em hora. Então quanto mais rápido a gente fizer o atendimento, melhor vai ser para o cliente. Então a gente trouxe mais informações nos alertas. Por exemplo, essa coluna aqui, ó, log reuse wait. Isso aqui mostra que o log está cheio porque não está rodando backup. Se fosse uma transação ativa, ia aparecer aqui, Active Transaction. E isso já te dá um direcionamento. Se fosse problema no always on, de replicação, ia aparecer aqui Replication, que é bem comum também. Então, você já bate o olho aqui, sem logar, sem nada, você já, opa, é isso, já pode ser aquilo. Já te dá um mini troubleshoot, que é um cliente uma vez falou isso. Ó, esses alertas aí já faz um mini troubleshoot, que ele já traz um monte de coisinha ali, já pré-validada para a gente analisar. Beleza, além disso eu tenho o disco. Então o log cresce, o disco enche, seu banco para, porque o disco é muito importante no alerta de log. E aí eu já trago a informação do disco, onde está esse log aqui. Então esse log está no disco C, que tem 7 GB livre. Caramba, 7 GB é muito pouco. Entra lá e resolve rápido. Ou não, se vier 300 GB aqui, você já olha, opa, ainda tem 300 GB, daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Tá vendo? Dou um alerta de log que você já tem informação de disco direto nesse alerta, sensacional. Aí eu trago aqui mais informações, se você não lembrar, se tiver muita instância e muita base, como que esse log está crescendo, para ver se ele já está parametrizado corretamente. E os gráficos são sensacionais e uma evolução gigante aí dos nossos alertas. O gráfico te dá uma visão rápida. Se um log cresceu do nada, igual aqui, ó, puff, do nada explodiu para cima, ou não, se ele veio crescendo devagarzinho. Então se ele explodiu do nada, caramba, rodou uma query bomba aqui, alguém rodou alguma coisa e jogou o log lá para cima. Confere lá num dos logs que a gente tem, o que estava rodando naquele horário, quem rodou o que você vai achar quem fez o seu log subir. Ou não, ele veio crescendo devagarzinho. Pô, então pode ter sido falta de backup, que o ambiente veio sendo usado normalmente, o log só foi crescendo até passar dessa linha vermelha e te alertar. Então você bate o olho aqui, você já tem essa visualização. Os gráficos trouxeram outro patamar aí para o nosso sistema de alertas. Eu monitoro os últimos 60 minutos, você recebe isso no seu alerta de log, e as últimas 48 horas, para você ver se tem um padrão, se isso aconteceu no dia anterior, no mesmo horário. Olha que legal. Pô, todo dia esse negócio acontece. Você vai ver 2 picos aí desse gráfico jogando lá para cima. Show? Então esse é o gráfico. E aí é um alerta de log, mas como eu falei, disco é muito importante. Então eu trago as informações do disco aqui também. Eu trago o gráfico do disco. Como é que está o disco aí nas últimas 48 horas? Quanto que ele... O que aconteceu? Ó, o disco aqui dessa máquina zerou 2 vezes, foi em 0. Caramba, o que está acontecendo? Tá ruim meu ambiente. Corre lá e olha, só bater no olho. E eu trago o disco também nos últimos 60 minutos, que é o que aconteceu recentemente aí. Seu disco explodiu para acabar o espaço ou não, você já visualiza isso tudo rápido e fácil. Não parei por aí, continuo trazendo informações que o DBA tinha que logar para ver, por exemplo, backup. Então, qual foi o último backup dessa base Power Alerts desse ambiente? Tá aqui, ó, last backup, foi nesse dia, nesse horário. Então você já olha e fala, opa, tá rodando backup, cada 10 minutos, por que esse negócio não tá limpando? Você já fez uma análise, ou não, você olha, caramba, tem 5 horas que não roda backup, deixa eu ver o que está acontecendo. Então uma linhazinha simples te economizou de entrar lá e ver o histórico do seu job de backup, por exemplo, já está aqui no e-mail. A outra informação bem legal é essa daqui, ó. Se você tiver uma transação aberta, rodando, e ela estiver enchendo o log, a gente consegue ver nessa query. Então eu fiz um insert aqui, ó, para encher e dar esse alerta para a gente testar e mostrar aqui para vocês. E aí tem uma coluninha mágica aqui, top da balada, chamada Log Used in Megabytes. Então essa coluninha está usando 4 GB, ó. Essa query está usando 4 GB no meu log. Se eu matar ela, finalizar, parar, se eu ver, nossa, esse negócio não é importante, não era para estar rodando agora, fizeram besteira, descobrir quem é o dono, ele deixou parar, cancela, seu log já pode ser liberado, que é provável que ela possa ter sido a culpada. Então você tinha que ter essa query, logar no servidor, rodar e conferir se tinha alguma query ali segurando o log, usando muito log. Agora já está aí no e-mail, então você não precisa nem ser DBA Senior, porque eu já trouxe a query para você, para agilizar o seu tempo e facilitar a sua vida. Eu tenho aqui também informações de tudo que está rodando naquele banco, independente se está usando o log ou não, top 20, isso já tinha no nosso alerta anterior, mantive. Eu tenho 2 gráficozinhos aqui para fechar, que ajuda bastante no dia a dia, para a gente ver quantos alertas chegam desse mesmo tipo por dia. Então chego todo dia alerta, caramba,
tem que resolver, né? Ou chega todo dia 1º, todo dia 15, você vai bater o olho nesse gráfico e já vai ter uns insights aí de problemas, de possíveis problemas para você resolver. E eu fiz a mesma coisa por hora. Então se chega um alerta todo dia 8 horas da manhã, caramba, tá fácil. Entra ali 8 horas da manhã, procura o job, a rotina, qualquer coisa que está agendada ali, que é esse cara que está te atrapalhando, resolve para você não ficar recebendo esse alerta todo dia. Show? Então 2 gráficos simples que dá essa visão pra gente de histórico, pra gente resolver de vez aí esses alertas. E esse é um alerta de log. A gente fez isso para todos os outros alertas. Então a gente incrementou muito os alertas e trouxe neles essas informações para agilizar tempo. Então nossa ideia é ser mais produtivo e trazer o máximo de coisa que a gente tem que logar no servidor para resolver. Se isso já vir no alerta, eu estou economizando meu tempo indo lá, tempo é dinheiro, o cliente paga a gente em hora, e aí eu estou economizando o dinheiro do cliente. Então o Power Alerts, ao longo do ano, acaba se pagando porque ele está fazendo alguém ser mais produtivo, seja o meu time que trabalha para o cliente, ou o próprio cliente que tem lá o Power Alerts interno e ele usa, os DBAs deles usam. Como eu logo aquele monte de informação que eu mostrei para vocês no banco, por que não transformar isso e jogar num dash para o cliente ter informação em tempo real lá do ambiente dele? Então nós criamos um dash no Power BI, chamamos de Power Monitor, que você pode botar no monitor uma TV para ficar vendo as informações do seu SQL. Bem legal, um pedido antigo, e nessa versão do Power Alerts a gente finalmente colocou isso na prática e já tem cliente usando a televisão lá na parede, feliz da vida. Então esse cara eu montei parte por parte daqui para quase todas aquelas informações que eu achava que seria legal eu como DBA ter para poder estar validando o banco. Então aqui em cima tem informações padrão de valores de performance, deadlock, CPU, batch request, conexões, page life, memória disponível. Repare que além do valor, o Rafael que fez esse dash aqui, que é do nosso time de BI, é o responsável pelo nosso BI, ele colocou uns gráficos aqui atrás, olha que legal. Então você tem um valor e lá atrás escondido tem um gráfico lá com as informações, você bate o olho, ficou bem legal isso aqui, 2 informações no mesmo lugar, muito legal esse dash aqui do Rafael. Aqui embaixo eu tenho os alertas, então aquele monte de alerta que eu mostrei para vocês, se ele abrir um alerta vai aparecer aqui. Então quando você vê um alerta aqui, ele não foi resolvido, ele vai aparecer aqui nesse dash. Quando ele sair, for resolvido, ele vai sair. E aí você consegue ficar monitorando isso. O TempDB tem aqui um monitoramento de dados e logs, que é uma base que explode com frequências no cliente, é bom a gente dar uma olhada. Temos aqui disco, como é que está a fila de disco, que é um gráfico que tem aqui atrás, como é que está o uso de disco desse servidor. Lock, então eu tenho o total de locks nessa partezinha aqui, quantos locks eu tenho e o maior tempo, que é bem legal. Então eu tenho 30 locks, beleza. Isso é 10 segundos ou 10 minutos. A gente mostra aqui também para vocês. Ficou bem top esse. Nessa partezinha aqui do meio eu tenho as queries que estão demorando. Então se você tiver top 10 das queries em execução lá, a query tiver 2, 3 horas lá no top, ela vai aparecer aqui, quando ela acabar ela sai e você vai ter uma visualização disso fácil. Jobs, é sempre bom a gente monitorar aqui que está rodando, tem ambientes que tem muitos jobs, isso aqui é bem crítico para eles, então a gente colocou aqui também. Os jobs que estão rodando e os jobs que falharam nas últimas 24 horas vão aparecer aqui. Na parte de baixo eu tenho o CPU, que é mais importante um pouco, que costuma dar 100% direto, porque CPU no SQL é caro, então normalmente você nunca sobra muita CPU. E aí constantemente tem problema de CPU, subindo muito. E a gente botou um gráfico mais detalhado aqui para você ver na última hora como é que está a CPU. Os waits daquela instância no intervalo de tempo, em 30 minutos aqui nesse caso. Então quais são os waits que aconteceram nos últimos 30 minutos? Bem legal. E uma informação que a gente tem no profile de queries demoradas que vai mostrar aqui quanto que você tem, quantas queries demoraram mais de 3 segundos na última hora. Você vê um pico aqui, deu uma agarrada, deu um lock, deu alguma coisa que travou seu ambiente. Aqui embaixo fica rodando várias informações da instância, do cliente, do servidor e etc. Que é um labelzinho que fica rodando aqui bem legal também que o Rafael fez pra gente. Show? Então você pode ter esse cara, o que você precisa ter? Power BI. Então esse Power BI é seu, você tem que ter, você vai entrar lá no administrador do Power BI e vai procurar o nosso app lá, que vai aparecer esse dash lá dentro da sua conta do Power BI. Com a ajuda do nosso time de BI aqui, eles conseguem ajudar vocês a configurar isso, mas a licença é por conta do cliente. Curtiram? Power Monitor? Sensacional. Poderíamos acabar por aqui, mas não acabou. Vem que ainda tem mais coisas no Power Alerts. Ainda aqui no Power Alerts nós temos um negócio chamado Power Reports.
são procedures em TSQL que eu criei para ajudar o meu DBA, para ajudar o DBA do cliente, para ajudar qualquer pessoa que vai ter o Power Alerts e precisa de ter informações do banco de dados. Por exemplo, eu criei um Power Report chamado Power Report SQL Performance, onde você vê aqui, passa o seu e-mail e um intervalo de tempo para receber informações do que aconteceu naquele intervalo de tempo. Por exemplo, você saiu para almoçar, seu ambiente travou, você chegou na empresa, precisa dar resposta para o seu diretor, para a diretoria, o que aconteceu, por que o banco parou, por que ficou lento. Aí você vai pegar, seu ambiente tem um problema ali meio-dia e meia, você roda esse cara aqui passando meio-dia e 1 da tarde para você ver tudo que aconteceu naquele intervalo. E aí você vai receber vários gráficos com informações desse intervalo de tempo. Olha que legal! Um F5 ali, você gastou 2 minutos para preencher ali o e-mail e os horários e vai receber um monte de gráfico. Então se foi CPU, você vai ver um pico aqui no gráfico da CPU. Ah não foi CPU, vamos para o próximo. Se foi o PLE que baixou muito, você vai ver uma queda, igual a gente está vendo aqui, uma queda nesse gráfico. Uma query bomba rodou, limpou a memória lá todinha, o cache, e você vai dar uma analisada nisso. Se foi conexões que explodiu o número de conexões, também temos um gráfico disso. Se teve muita query agarrada rodando ao mesmo tempo lá na log da Ruiz Active, vemos aqui também nesse gráfico. Se foi o I/O, se o disco agarrou, bem comum, o disco dá uma agarrada de vez em quando nos clientes. Vai ver um pico aqui nesse gráfico de I/O. Se a memória zerou no servidor por algum antivírus, alguma coisa que entrou e detonou a memória, esse cara aqui também vai mostrar. Se muita query demorou mais de 3 segundos no banco, você vai ver um pico aqui que vai te ajudar a ver o horário exato aí do problema que reclamaram. Se o TempDB explodir, você também vê, é bem comum ter problemas no TempDB. E esse aqui é bem legal, esse gráfico aqui dá um top 10 aí de queries que rodou naquele intervalo, das mais demoradas, para você ver se elas rodaram ao mesmo tempo. E esse mesmo gráfico eu tenho para jobs, olha que sensacional. Você consegue ver aí, por exemplo, na sua madrugada, como é que está aí a janela de execução dos jobs mais demorados. Para você reagendar ali e botar no melhor horário para que eles concorram menos. Cara, isso é muito bom, muita empresa ainda não tem essa informação, não usa isso. Então se você chamar aquela procedura lá, por exemplo, com 10 horas da noite, 6 horas da manhã, você vai ver a sua janela da madrugada dos jobs e aí bate o olho aqui e vê, caramba, tem um monte de job rodando aqui entre 6 e 11 horas. E entre 10 e 6 da manhã eu tenho bem menos, então joga um pouco de job para cá, um pouco de job para lá e você vai ter aí menos concorrência e usar melhor o tempo da sua madrugada que está lá em instância para executar os jobs. Sensacional esse cara aqui, né? Antigamente tinha que rodar uma query mágica jogando no Excel, agora tá aí, pronto, fácil de usar, qualquer um consegue dar um F5 e rodar essa minha procedure e ter essa informação. Olha o tempo que a gente economizou da pessoa responsável pelo banco. Para fechar, tem as informações do wait e acabamos aquele e-mail. Então eu rodei um F5, Power Report SQL Performance. Passei um e-mail para receber esses gráficos, passei um inicial e um final, uma data que eu quero analisar. Isso é dinâmico, você pode passar 1 hora, 1 dia, 1 mês, o gráfico se reajusta. Sensacional, o Rodrigo fez mágica aí para esse negócio funcionar assim. E economiza um baita tempo. O meu DBA tinha que entrar no cliente, pegar um monte de query das nossas tabelas, sair rodando, como é que estava o CPU, como é que estava isso, como é que estava aquilo, e ver texto lá, tabelinha, um debaixo do outro, as linhazinhas, mais difícil de ver, demora mais para analisar. Agora não, vê um gráfico, vários gráficos, você bate o olho, não é CPU não, não é isso não, é isso, olha aqui, deu um pico, deixa eu lá ver as queries que rodaram nesse horário que causou esse problema. Mais uma vez, estou economizando tempo de trabalho, então meu DBA está economizando tempo para dar uma análise para o cliente. Tempo é dinheiro, o cliente paga a gente em hora, então eu estou economizando dinheiro do cliente, é aí que o Power Alerts se paga. Então ao longo do ano a gente vai economizar tanto tempo de trabalho nessas análises que esse cara sai de graça praticamente. Então é muito legal esse cara, vai te ajudar bastante a economizar o seu tempo aí na sua empresa e te dar insights e informações para você dar resposta para a diretoria, que eles estão querendo lá saber por que parou, o que aconteceu. Esse cara te ajuda a ter isso mais rápido. Eu criei outros Power Reports, por exemplo, você passa o nome de uma base, você vai receber o gráfico lá da base. Essa aqui é uma base de Proteus, por exemplo. Você passa o nome de uma tabela, você vai receber lá o gráfico de crescimento daquela tabela, nos últimos 20 dias. Fragmentação, todo mundo quer saber isso. Seu job está rodando bem, não está? Você está fragmentado ou não? Você abre um chamado no sistema de RP, a primeira coisa que eles perguntam é se você está rodando essas rotinas. Então você vai passar o seu e-mail nessa Power Report Index Fragmentation
e vai receber esse gráfico bonito. Olha que legal. Além de falar que eu tenho 18 índices com 60 a 80% de fragmentação, eu mostro o tamanho desses índices. Isso aqui não lembro de ter visto em outro lugar. Então essa linha amarela aqui é sensacional. Caramba, se eu der um rebuild aqui agora, vai explodir o meu log em 275 GB. São índices grandes, pode dar muito lock, então você vai se preocupar mais em resolver esse problema. Agora, essa do lado aqui é muito mais fácil. Ó. Você tem 27 índices que dá um total de 2 GB. Caramba, um F5 aqui, rebuild, sucesso, o log não vai explodir. Então, olha que gráfico sensacional. Só você rodar, você vai receber. Esse cara também chega lá no seu checklist todo dia. Então, todo dia você vai ter um baseline desse cara lá. E Update Statistic, que é mais importante de fragmentação para PowerTunnel, para performance, para manter isso, seus dados todos atualizados, você quer saber como é que estão suas tabelas. E tem lá, você passa o e-mail e recebe esse gráfico. A gente quer ver aí estatística no máximo com 7 dias de delay, quanto menos melhor, e não quer ver nenhuma velha aí sem estar atualizada. Sensacional, Power Reports, procedures que eu criei para ajudar meu time e eu tenho ideias para novas. Então eu vou criar novas procedures com essas mais informações para ajudar mais ainda ao longo do tempo aí. Esse negócio vai evoluir bem. Show? Para fechar, tá aqui os feedbacks dos clientes. Vou deixar aqui, dar uma pausa no vídeo para você ver com calma, ler os textos. Vou botar o segundo texto aqui, dar uma pausa, ler. Terceiro texto, dá uma pausa, lê, sensacional, a galera tem curtido muito. Show, Fabrício, e aí, quanto que custa? Já sei que não vai ser de graça e tal, quanto que vai ser esse Powerlights? Galera, eu demorei mais de 2 anos para escrever esse negócio, o Rodrigo perdeu muitas noites lá para botar esses gráficos aí dentro e ficou bem barato o Powerlights. Qual que é o investimento para você ter o Powerlights? R$240 por instância. Então, R$240 por instância por mês. Uma empresa pequena consegue botar aí R$240 no orçamento dela e ter uma ferramenta com tudo isso que eu mostrei para vocês, ferramenta de gente grande. Então, uma empresa pequena, com orçamento pequeno, e consegue ter aí R$240 para monitorar um banco, vai ter uma ferramenta que monitora o banco de empresas da Bolsa. Então, a PowerTunnel monitora empresas da Bolsa e tem o Powerlights lá ajudando essas empresas da Bolsa. Está no mesmo padrão de monitoramento de empresas gigantes e com custo baixo que cabe até na sua empresa pequena. Nossa ideia é ganhar na escala. Eu quero ter 1000 Powerlights espalhados aí pelo Brasil. Por isso a gente botou um preço baixo para esse produto. E se você pagar anual, você ainda tem 20% de desconto. Tem muita gente fechando o anual, porque o cara não vai desistir do Powerlights, que está muito bom. Quem bota não sai. E é isso. Então tá aqui, detalhes, vocês validam. E precisou, entre em contato com a PowerTunnel, comercial@powertunnel.com.br. Se tiver interesse no Powerlights, a gente fala com vocês, vê como é que fecha e dá mais resposta, marca uma call. Só chamar, galera. Espero que tenham curtido aí esse produto. Valeu, até a próxima.